Bom, o que deu para fazer em matéria de história de amor fala de uma coisa que eu vivo todos os dias, que é uma dúvida. Quando eu começo a contar uma história minha, né, a história da minha vida, para mim mesmo, eu nunca sei se eu devo terminar com tapinha nas costas, dizendo, pô, Elvira, que vida legal. Ou se, pelo contrário, eu devo dizer, pô, Elvira, mas você não dá uma dentro. Então essa experiência que eu tenho, que é uma experiência praticamente cotidiana, é a mesma experiência que eu passo para a narradora, que também não tem a menor ideia de como ela deve contar uma vida afetiva, né? Um caso que ela tem com um cara. E ela faz exatamente o que eu faço. Ela também tenta entender a história dos outros para ver se ela consegue, na mesma caminhada, entender a história dela. Então essa narradora, ela mais uma vez não tem nome, e ela está num apartamento vazio, que ela tem que ajeitar para ser vendido, e ela então se debruça nessa história dessas pessoas que moraram lá e que já morreram. E essa história, ela conhece alguns fatos, poucos, e o resto ela inventa, ela deduz, ela acha que, e descobre inclusive coisas que ela não esperava, né? Então é essa basicamente a história. E esse cenário desse apartamento é um cenário real, e é um apartamento que existe de fato no Guarujá, onde eu estive durante um período lá para escrever o livro. E é o cenário da segunda parte do livro. Tá? A primeira parte também tem um cenário real, que é um cenário importantíssimo para mim, que é o apartamento em que eu vivi quando eu tinha uns 20 anos de idade, e onde eu fiz a revista A Pomba. Então, para mim é um apartamento assim, que ficou marcado completamente na minha cabeça. E esse apartamento que estava em perene construção é o apartamento então da primeira fase do livro. O clima das pessoas, quem andava por lá, o grupo todo que fez a revista, então, que jogava pôquer, porque a gente fazia a revista, não dava dinheiro, aí a gente jogava pôquer para ver se a gente conseguia essa mágica de tirar dinheiro um do outro, arranjar dinheiro, é claro que também não deu certo, tanto quanto as revistas. Essa estrutura de você contar ou inventar uma história para ver se você entende a sua própria história é uma estrutura que, em literatura, acaba desembocando num tipo de estrutura encavalada. E eu uso muito isso. Quer dizer, não é de hoje que eu tenho essa dúvida a respeito das minhas próprias histórias, então eu uso essa estrutura encavalada literária com muita frequência. Por exemplo, o Assassinato de Bebê Martê é isso, o Às 6 em Ponto também é isso. Tá? Essa estrutura tem eu tento me consolar, né, de usar tanto isso, pensando, não, mas é legal porque ela inclui também o leitor, porque pelo menos eu, quando eu leio, quer dizer, eu leio para isso, quer dizer, eu leio para, ao saber da experiência de uma outra pessoa, tentar ver se eu entendo. Esse livro foi escrito em 2006 e teve algumas revisões, poucas e não muito profundas, mais superficiais.